Tu dá ok daí? Oi, gente! Pode Nutri começando. Esse sonho aí que saiu do papel, demorou, mas saiu do papel. E, como um primeiro episódio, esse primeiro encontro com vocês, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que uma amiga muito especial. Uma pessoa que entrou na minha vida de forma profissional, mas que se tornou uma amiga muito especial, que é a Morgana Santana. Oi, pessoal! Primeiramente, obrigada, Thay, pelo convite. A gente se conheceu por causa da minha gestação. Verdade. E hoje em dia nós somos amigas, não só na área de profissional, mas também pessoal, né? É, isso mesmo. E foi muito engraçado, assim, que desde que eu escolhi a nutrição materno-infantil, né, essa área tem me ganhado meu coração, tanto antes de ser mãe quanto depois, assim. E quando... Eu sempre segui a Morgana há muito tempo, assim, né? E quando eu descobri pelos stories dela que ela estava grávida, eu pensei assim... Nossa, eu preciso ajudar ela, né? Eu preciso estar junto com ela, porque ela comentou ainda, porque precisava de uma Nutri, né? Aí eu entrei em contato com o William na época, que eu tinha o contato dele, com a Débora, né? A blogueirinha gourmet. E aí a gente teve o nosso primeiro momento, né? Vocês moravam em outra casa ainda. E foi muito engraçado que eu cheguei na casa da Morgana, ela já quis gravar um Reels comigo, né? Eu nem tinha domínio com a câmera e já rolou o primeiro Reels. Mas obrigada, então, pelo convite. A Thay me ajudou muito nesse processo da maternidade, não só na gestação, mas após a gestação, porque a gente vai comentar hoje no episódio, meu filho tem a PLV, tinha a PLV, né, agora não tem mais, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Então foi muito importante, não pela parte da introdução alimentar dele, mas pela parte porque eu amamentava, então eu precisava de uma dieta bem restrita. Enfim, a gente vai estar comentando hoje, eu quero contar meu testemunho em relação a isso, que a Thay me ajudou muito, foi meu braço direito. A gente... isso tudo aproximou muito também, porque não foi só a questão do lado profissional, né? Mas de se colocar no lugar da pessoa, ter empatia com a pessoa, entender as dores que ela estava passando naquele momento, porque quando uma mãe recebe um diagnóstico como esse, né, do APLV, vem vários pontos de interrogações na cabeça, né? E então foi muito importante para mim também vivenciar isso com ela e ter a confiança dela para cuidar da família dela, né? Então, bora começar! Bora começar! Quando a gente começou o acompanhamento da Morgana foi na gestação, né? E a Morgana teve já um primeiro susto no início da gestação, que foi o descolamento, né? Queres contar um pouquinho como que foi pra ti isso? Então, o meu filho foi planejado e eu parei de tomar meu anticoncepcional e 2 semanas depois engravidei. Foi algo muito rápido, assim, mas porque foi uma resposta de Deus pra nós. E depois de 2 semanas eu descobri que eu tava grávida e tudo mais, tava aquele momento muito feliz. E 3 dias depois eu descobri que eu tava grávida, eu tive um sangramento, fui pro hospital e a médica falou que eu tava com descolamento, assim. Então começou aquelas incertezas, né? Porque até os 3 meses de gestação pode ter muito risco de ter uma perda gestacional. Então, mas eu sabia que aquilo ali era a resposta de Deus e que eu tava passando por um processo de amadurecimento espiritual e que eu precisava passar por aquilo. Eu fiquei 1 mês de repouso na cama e eu falei pra Thay, Thay, eu não posso engordar muito. Eu só tô 1 mês na cama direto. Eu não posso, engordar nesse 1 mês tudo que eu devia ter engordado na gestação inteira. Não por estética, mas por saúde. Porque se uma gestante não cuidar da sua alimentação, gente, existe diabetes gestacional, pode ter pré-eclâmpsia, existem vários problemas de parto prematuro, enfim. Então é importante a alimentação da gestante eu até aprendi contigo, né? Antes de planejar uma gestação já. Exatamente. O pai e a mãe já ter uma alimentação certa, sabe? Porque muitas pessoas só procuram já na introdução alimentar, né? E na verdade, a preparação, quando a gente tem a possibilidade de se preparar para uma gestação, a gente ganha muitos pontos, né? Por quê? Porque, primeiro, quando se fala de gestação, se pensa só na mãe, né? Uhum. Só que a genética de um filho, ela vem 50% do pai e 50% da mãe, né? Então, quando a gente consegue se preparar, o pai e a mãe fazendo uma suplementação legal, mudando os seus hábitos alimentares, porque lá na frente, todos os hábitos alimentares dos pais vai interferir, sim, no comportamento alimentar da criança, né? Então...
Na gestação da Morgana, né, do Tom, a gente começou ali já com um desafio de repouso, de não poder fazer atividade física e tudo mais, então a gente tinha que cuidar muito bem dessa alimentação dela e principalmente da suplementação, né, que foi onde ela fez toda uma suplementação bem individualizada, ômega 3, vitamina D, tomou probiótico, multivitamínico, tudo o que precisava aí, né, para o bom desenvolvimento do Tom. E para que ele nascesse, assim, super saudável, né? E que ela conseguisse levar essa gestação super bem até o final. Ela não teve diabetes estacional, não teve pressão alta, né? Não teve nenhuma intercorrência além desse sustinho inicial, mas que hoje a gente entende o propósito dele, né? Então, foi muito bom. Participar disso tudo, né? E aí depois a Morgana foi para os Estados Unidos. E depois, com 34 semanas, eu fui para os Estados Unidos, porque eu fui ter meu bebê lá. E eu até falei com a Thay, meu Deus, Thay, o que eu vou comer nos Estados Unidos? Porque é hambúrguer, né? Enfim. E a fruta de lá é péssima, gosto de água, não gosto. Então tinha só 3 frutas que eu comia: laranja, tangerina, laranja e banana, porque o resto não gostava, assim, o gosto, né? Enfim, então a Thay me acompanhou tudo lá nos Estados Unidos, o pós-parto também. Eu vou falar, vou ser bem sincera, eu não segui exatamente o cardápio dela no pós-parto, porque foi algo bem difícil pra gente. Eu tava eu e meu marido nos Estados Unidos, a gente tinha que cuidar do bebê, tinha que cuidar da casa, a gente trabalhava ainda, porque eu não tirei folga de trabalho no meu pós-parto, nem meu marido. Então, todos os dias a gente tinha que trabalhar, a gente não dormia mesmo, sabe? Então, a gente não sobrava muito tempo pra cuidar da nossa alimentação. Então, nisso, eu fui uma péssima paciente, confesso, nesse primeiro mês pós-gestação. E também a questão do espaço que vocês tinham pra fazer as refeições, Sim. tudo ficou muito limitado, né? E o Tomzinho pequenininho. Hoje em dia, se eu for ter o meu segundo filho, eu vou levar uma pessoa pra nos ajudar, cuidar, fazer comida, porque eu senti muita falta da comida lá, sabe? Isso faz a diferença mesmo, né? Uhum. E aí, logo no início, né, o Tom nasceu, teve bastante desafios aí, né? De amamentação, de bastante... Aquele puerpério, né? Que a mulher passa, assim, por vários desafios, tanto com até descer o leite, que daí demora um pouquinho para o bebê conseguir fazer a pega. Aí tiveram vários medos, né, de ter talvez um pouquinho do freio encurtado, isso, aquilo, até que tempo Chegamos depois... ao diagnóstico do FLV. Foram meses para chegar, foram né? Muitos meses. Foi assim, gente, meu filho nasceu... ele nasceu com 38 semanas e 5 dias. E no dia do hospital mesmo, eu fui... O Tom chorava bastante, assim, no dia que ele nasceu, na noite que ele nasceu, ele chorava muito. Nos 3 dias de hospital, ele chorava muito. Enfim, eu nunca tive contato, assim, com um recém-nascido tão de perto. Eu achei que era normal, que criança chorava demais mesmo. Só que eu comecei a conversar com umas amigas, não, recém-nascido dorme muito. Tem que acordar ele pra mamar. Eles dormem demais, eles capotam, não sei o quê. E o meu filho, depois de uns 10 dias de nascido, ele não dormia tanto. Ele ficava 5 horas acordado, 6 horas acordado. Eu sentia que ele tinha muita gases, assim, muita dorzinha e tal. Só que como é mãe de primeira viagem, eu tava sozinha lá, eu achava que era normal, enfim, né? E eu voltei pra cá, voltei pro Brasil, ele tinha 1 mês de vida. E ele, com 1 mês e 1 semana, ele parou de fazer o número 2. Parou, não fez mais o número 2. E daí tá, ok. Comecei a ir em vários médicos, fui em vários pediatras. Mãezinha, é normal, mãezinha. O bebê vai voltar a fazer com a introdução alimentar, mãezinha. Tudo era normal. Tudo era normal. Aí o médico me deu a dica de usar o supositório. Então, eu usava supositório no meu filho a cada 3 dias, um bebê de 1 mês. Cada 3 dias eu colocava um supositório nele pra ele poder fazer o número 2, ele fazia. Só que aquilo ali me cortava o coração, assim, sabe? Eu ficava muito triste, eu não conseguia fazer nada, gente. Eu não conseguia ter minha vida normal. A gente já não consegue ter. Só que aquilo ali já tava me desgastando muito, assim, porque eu sabia que tinha algum problema, só que ninguém me falava o problema. Entende? Sim. E eu até fui numa gastropediatra aqui na nossa região e ela falou que o Tom não tinha PLV. Ela falou que talvez só seria uma leve intolerância, mas que podia seguir a vida normal. E aí a gente mudou várias coisas na tua alimentação antes mesmo de descobrir, pra ver se melhorava. Sim, tudo. A gente tentou fazer muitas coisas na minha alimentação e meu filho não melhorava. Eu até parei de comer carne vermelha por 1 mês. Várias coisas, né? Porque me falaram, né, que a carne vem da soja,
o boi come soja, isso aqui pode influenciar. Enfim, a gente Não, vários mitos, né? E daí a tia falando uma coisa, a avó falando outra, e a gente fica muito confuso. Sim, eu lembro que a Morgana me mandava mensagem, assim, ó, era quase todo dia. Parei de comer isso porque me falaram que não pode. Daí no outro dia, parei de comer aquilo porque me falaram que não pode. E eu pensei, meu Deus do céu. Pois é, e... Aí o meu filho ficou sem fazer o número 2 até os 5 meses de vida, tá, gente? Até os 5 meses ele não fazia, até quase 5 meses ele não fazia o número 2. Só que começou a ser muito desgastante pra mim amamentar, a parte da amamentação. Eu queria amamentar exclusivamente, mas estava muito cansativo pra mim. Ele chorava, né? Ele chorava muito, ele chorava dia e noite, ele não queria pegar no peito. E quando foi com 5 meses, eu falei, meu Deus, eu preciso de uma resposta tua, porque eu não sabia pra onde ir. Porque eu já tinha ido em todos os médicos, eu já tinha ido em gastro, eu já tinha feito tudo que eu conseguiria fazer, sabe? E daí eu não sabia realmente pra onde ir. Eu já tava cuidando da minha alimentação, já fazia 5 meses que eu tava fazendo uma dieta muito restritiva. E teve uma noite que meu filho acordou 14 vezes. 14, tipo assim, ó, de 15 em 15 minutos ele acordava. Aquela noite eu não descansei nada. E daí eu acordei de manhã, eu comecei a chorar, a orar. E eu falei, Deus, por favor, me dá uma resposta. E nesse meio tempo, meu marido foi viajar. Eu tava sozinha em casa. Tava eu e o Tom, né? E tinha uma pessoa me ajudando. E daí eu falei, Deus, por favor, eu preciso de uma resposta, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei aonde seguir. E pra vocês terem noção, o Tom, ele tava com 5 meses, ele tava usando P. Roupa P, né? Tamanho P. E eu achava ele muito pequenininho, assim, pra 5 meses. Enfim. E antes de eu fazer essa oração, eu tinha mandado mensagem pra uma médica, pra uma gastropediatra de Balneário Camboriú, a doutora Dani. Eu sou muito grata a ela, gente, muito grata. E eu mandei mensagem pra ela, falaram que ela era uma médica muito boa, ela era uma das tops pra PLV. Eu falei, eu vou nessa médica. Só que ela tinha consulta pra 1 mês e meio pra frente. Ela não tinha consulta pra aquele momento. E daí eu não sabia o que fazer. Realmente, eu não sabia o que fazer, eu tava sem chão. E daí, naquele dia, eu me ajoelhei, orei. E eu falei, Deus, fala comigo, eu preciso de uma resposta. Eu não tô mais aguentando, eu tô exausta. Eu tô, assim, a ponto de pegar e dar uma fórmula pro meu filho. Só que eu também não queria dar qualquer fórmula, porque eu tinha medo de dar uma fórmula e não ser a fórmula certa. Porque eu sabia que ele tinha PLV. Eu sabia que ele tinha, só que eu não tinha um diagnóstico de um médico. E, enfim, eu fiz essa oração, isso era tipo 10 horas da manhã. E daí quando deu 1 hora da tarde, e nessa oração, gente, quando eu fiz essa oração, eu abri minha Bíblia aleatoriamente e me deu nesse versículo aqui, 1 Coríntios 3:2. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo de fato. Vocês ainda não estão em condições. Isso é muito falado na igreja de Coríntios, só que no que Deus falou comigo quando ele me deu esse versículo, não foi a explicação que estava na minha Bíblia. Ele me deu uma explicação o seguinte, que às vezes a gente quer fazer as coisas do jeito que a gente quer, na nossa vontade, e a gente acaba entrando num beco sem saída. Eu tava com muita vontade de amamentar, eu queria porque eu queria amamentar, então eu tava insistindo muito na amamentação, e se eu ficasse insistindo, eu ia pra um beco sem saída, porque não era da vontade de Deus que eu continuasse amamentando, porque muitas coisas acontecem, a gente questiona, por quê? Por que tá acontecendo isso na minha vida? Sabe, por que eu não consegui amamentar? Por que eu não consegui ter um parto normal? Por que eu não consigo isso? Por que o meu filho tem talvez esse problema? Por que o meu filho passa por essa situação? Mas é porque isso é um processo de amadurecimento, porque gerar um testemunho dói. E, gente, eu li esse versículo, deu mais ou menos 1 horinha, a médica me liga, Morgana, vagou um horário pra amanhã, você quer vir? Eu falei, vou. E foi incrível, assim, foi só eu ter orado e eu falado, desculpa, Deus, por eu querer insistir nas coisas do jeito que eu quero. Desculpa, agora eu quero fazer as coisas do jeito que você quer. Enfim, fui na médica e eu fui a primeira paciente dela, 8 horas da manhã, eu estava em Balneário Camboriú. Ela simplesmente falou o seguinte, ela perguntou, eu quero ver uma foto do número 2 do Tom. Só mostrei uma foto, ele é PLV. Só por causa de uma foto. Não foi feito um exame, não foi feito... Eu já tinha feito vários exames nele. Porque não existe exame pra PLV, né? Não existe nenhum tipo de exame que... intolerância à lactose é muito diferente da PLV. Só explica um pouquinho, né? sobre... É que a intolerância à lactose... a lactose é o carboidrato do leite, né? E a PLV é uma alergia à proteína do leite, a caseína. Então, a intolerância à lactose é quando... tem contato com esse carboidrato e desenvolve problemas gastrointestinais, né, diarreia ou constipação e tudo mais. Só que a alergia à proteína do leite, ela agride muito mais o organismo do bebê, né? E foi o que acometeu o Tom,
né? E essa proteína do leite, ela é muito resistente e ela se assemelha a outras proteínas de outros alimentos. Então, Tipo soja. Então não é só o leite, né? Feijão, carne vermelha, soja e muito mais aí que a gente, né? De castanhas também, então que a gente tem que ter cuidado para o organismo conseguir fazer essa digestão, né? E cheguei lá, ela só viu a foto do número 2 do Tom e falou, ele é a PLV. E eu chorei igual uma criança mimada, gente. Eu chorei tanto. Falei, meu Deus, obrigada. Não chorei porque ele era PLV, eu chorei por obrigada porque hoje eu tenho um diagnóstico, Sabe eu tenho um resultado, tem, eu sei o que ele tem. E daí ela fez todos os exames ali nele, enfim, ela falou assim, olha, Morgana, é o seguinte, ele tá indo pra desnutrição, existem vários níveis num gráfico. Então tem o peso, alto peso, obesidade, e daí tem o peso normal, baixo peso e desnutrição. O meu filho tava saindo do baixo peso, tava já na linha de desnutrição. E ela falou bem assim, então a gente precisa que ele ganhe peso, porque pode afetar o desenvolvimento, enfim, dele. Então eu falei, meu Deus, e o que eu faço agora? Ela falou, a gente tem duas opções. Ou a gente pode dar um remédio pra ele e ele mamar no seu peito e a gente conseguir fazer com que ele mame. Só que é um remédio que é muito forte e eu não recomendo, né? Eu não recomendo remédio. Eu sou uma pessoa que eu já não gosto mais nem remédio pra dor de cabeça, entende? Então eu não ia dar um remédio forte pro meu filho por causa de algo que era ego meu, porque eu queria amamentar. Tu até tentou um pouco, né? De excluir eu até tudo tentei, e tal. E daí ela falou, ou a gente faz o seguinte, a gente já dá uma fórmula pra ele, que era o Aptamil Pept, é uma fórmula específica. Que é mais que daí a proteína do leite ela é mais hidrolisada, bem quebradinha, daí o organismo consegue digerir com mais facilidade. Daí a gente começou com o Aptamil Pept, só que eu tive que dar um mingau pra ele junto. Então era o Aptamil Pept e um mingau específico pra PLV, era um mingau lá que ela passou, porque ele tava com o peso muito baixo, e só a fórmula não ia recuperar o peso dele. Então a gente ficou um mês, gente, a latinha de mingau, eu acho que era desse tamanho aqui, ó, R$300. Eu usava uma a cada 3 dias. Nossa. Era muito caro. Enfim, daí foi um mês e pouco usando esse mingau e a fórmula. E ele, meu Deus, ficou um bolachudo, assim, bem gordinho. E eu amamentei até mais 2 semanas e meia, mas por luxo meu, porque eu queria. Porque ele não queria mais. Entende? Então eu continuei fazendo a dieta por mais 2 semanas e meias, mas era porque eu queria, não ele. E daí teve uma hora que a gente saiu pra almoçar. E sempre quando a gente saía pra almoçar durante 5 meses, eu sempre levava marmitinha, levava comida, porque eu não poderia comer nada de restaurante. Porque como um restaurante, eles fazem tudo com soja, óleo de soja, nem a soja eu podia, né? Manteiga, tudo e tal, eles usam. manteiga, soja. Então, eu não conseguia. Então, eu tinha que ficar levando marmitinha, levar comida, não podia comer fora, não podia fazer nada. Tipo, a pessoa pedia pizza em casa, eu não podia comer, entende? E daí eu levava marmitinha e nesse dia eu não tinha uma marmita pra levar. Uma marmita. E a gente tava com visita em casa. Eu fui. E eu comi uma batata recheada. E eu falei bem assim, a partir de hoje eu não amamento mais o Tom. Eu comi aquela batata com um gosto, gente. Eu falei, não vou amamentar, porque ele não queria mais. Era luxo meu mesmo, sabe? E, enfim, daí... Porque ele sofreu muito também. Ele criou muito. O que acontece? Como toda vez que ele mamava no peito, ele sentia dor... Não é que eu não tinha leite, é que toda vez que ele mamava no peito, ele sentia dor. Então, ele criou uma associação de dor no meu peito. Toda vez que eu mamo, eu tenho dor, eu não quero mamar. Então, ele criou essa associação com o meu peito, assim, sabe? As crianças criam associação com o peito pra dormir, associação do peito pra várias coisas. Ele criou uma associação de dor, então ele não queria mais, sabe? E foi bom pra vocês dois, no fim, né? Ai, gente, assim, eu acho que Deus sabe todas as coisas. E foi muito bom. Porque depois que, querendo ou não, a fórmula dá uma certa liberdade pra gente. Dá. Então, eu entendi o propósito de Deus na minha vida nisso. E assim que ele parou de começar a mamar a fórmula, eu comecei a fazer meus devocionais do jeito que eu queria fazer. Comecei a... A vida ficou mais leve, Ficou mais assim, leve, né? assim, sabe? Então, eu acho que ele sabe de tudo, sabe? Talvez se eu tivesse amamentando, eu não conseguiria fazer algumas coisas que eu precisava fazer naquele momento. Entende? Porque eu ficava muito em casa, né? E foi bom que... aí logo descobriu isso e ele completou 6 meses. E aí a gente começou... descobriu com 5, né? E com 6 ele já começou uma introdução alimentar. E aí foi bom porque ele começou a ganhar peso já com a fórmula e depois já começou a introdução e... tudo que a Morgana sofreu na gestação e no pós-parto foi leve na introdução alimentar, Gente, né? Foi a recompensa, assim. Foi muito tranquila. Eu não vou dizer que, tipo,
Enfim, é que assim, eu não coloquei expectativas. Eu acho que o problema das pessoas é colocar expectativas na introdução alimentar. Eu sabia que eu ia dar uma fruta, ele não ia colocar na boca, ele ia brincar, ele ia pegar na mão, ele ia fazer, sei lá, a última coisa que ele ia fazer era comer. Sim. Então foi, gente, 2 semanas que eu tava comida, ele tacava no chão, que eu tava comida, ele... Enfim, ficava assim com amassava, a mão, né? Então, só que eu sabia uma que era vivência, normal. né? Eu sabia que era normal, que ele não era obrigado a comer, ele era obrigado a mamar. Isso não aí. a comer. Né? Até porque até 1 ano o bebê, a necessidade nutricional e de fome é saciada com o leite materno ou fórmula, né? Então o bebê tem dos 6 meses até 1 ano para aprender a comer de verdade, né? Para suprir a sua necessidade nutricional e fome mesmo com o alimento, né? E com o Tom foi maravilhoso, né? A introdução foi depois bem tranquila. O início por mais que, brincava e tudo mais, por mais que a gente sabe que é normal, dá mas será que tá certo, né? Será que tá indo bem? A Morgana às vezes até me pedia, mas é normal mesmo? E tal, e, depois que ele entendeu que aquele alimento, entendeu que era para levar para a boca, que aquilo lá tinha um sabor diferente, uma textura, né? Que ele aprendeu a ter um conhecimento novo, né? E aí a coisa fluiu super bem, né? Não, ele come bastante. A introdução alimentar não tive nenhum problema. Ele gosta dos alimentos, ele come. Agora ele fez 1 aninho e ele tá começando a selecionar alguns alimentos já. Por exemplo, ontem eu dei cenoura. Ele não quis comer cenoura. Ele comeu só o peixe, o arroz e um outro legume, né, que eu fiz. E daí o que eu fiz? Poxa, não quer cenoura? Eu comecei a ralar a cenoura no arroz. Pra ele comer a cenoura no arroz, entendeu? Usar de outra proposta, né? Pra ele não ficar... Pra ele testar tudo, sabe né? o que acontece muito nessa idade? Depois de 1 ano, eles entendem mais as coisas. Então, assim... nem todo dia a gente quer comer certas coisas, né? Hoje eu tô afim de comer cenoura, mas amanhã às vezes eu não tô mais afim de comer cenoura, né? Só que daí daqui 5 dias eu tô. Então a gente oferece hoje pra criança e hoje ela teve uma negação. Tá, peraí, daqui uns dias eu ofereço de novo, não quer dizer que ele não gosta mais de cenoura. Pode ser que foi só um momento que naquele dia ele não queria. Aí a indicação é o quê? Ofertar depois, né? De um tempo. De outra forma, de outras formas de, um dia assado, outro dia na air fryer, outro dia cozida, outro dia uma cenoura raladinha, refogada na manteiga. Enfim, a gente tem N possibilidades, né? Isso que é um desafio que as mães encontram muito, quando a criança fica maior e fica... mais seletiva, né? É que o problema, eu acho, é empurrar a comida. A gente não precisa obrigar a criança a comer, né? A gente tem que entender que as crianças, elas começam a desenvolver personalidade e a gente tem que respeitar isso nas crianças e não subestimar que eles não, eles não sabem o que é isso, eles não têm o poder de decisão, o poder de escolha. Não, eles têm, né? Então, o Arthur mesmo, meu pequeno, né? Tem dias que ele ama brócolis, mas tem dias que ele não quer, né? Daí outro tempo ele quer. Então, é de momentos. O que importa é que a gente tem que entender que a gente tem que principalmente dar o exemplo. A gente tem que comer com eles, tem que comer na frente deles, eles têm que entender que isso faz parte do hábito alimentar da família, né? E com certeza vai ser prazeroso e vai ser tranquilo a longo prazo, sabe? Porque quando a criança não vê os pais fazerem as refeições, não vê o que os pais colocam no prato, aí sim que elas começam a questionar muito mais o que tem no prato delas. Sabe? Então é muito bom que vocês, por exemplo, lá tem sempre esses momentos de reunião em família na mesa, né? Porque a reunião à mesa, ela é muito importante, né? Na verdade, a mesa, né? A Bíblia fala, né, que a mesa é um processo de cura. É na mesa que você tem diálogo. Por isso que eu sou uma pessoa que eu amo mesa posta, amo montar mesa, amo fazer coisa. Por quê? Quando a mesa tá mal montada, você vai passar menos tempo. E se a mesa tá mais montadinha, você passa mais tempo. Entende? Então, a mesa é um lugar onde a gente encontra conexão, intimidade. A mesa não é só pra você comer. A mesa é onde tem diálogo. Entende? Por isso que eu sempre falo, né? Por isso que hoje muitas famílias estão muito desestruturadas. Entende? Sim. Porque o pai almoça no horário, a mãe almoça no outro, o filho almoça em outro. Ou não só o almoçar, ou porque sentado, às vezes a rotina não permite. Ou sentado no sofá, vendo televisão. Às vezes a rotina não permite, mas, poxa, é muito, pelo menos uma vez por dia. Pelo menos ou o café da manhã ou a janta. Exato. Se não consegue, tira o final de semana pra fazer todas as refeições em mesa. Sabe? Porque a mesa é muito importante para criar uma identidade para a criança. Não só a identidade na parte de alimentação da criança saber comer, mas a parte da identidade da personalidade dela. Isso. Entendeu? Porque na mesa que tem cura.
sabe? E como eu falei já pra Thay esses dias, né? Que a gente tá tendo uma sociedade que não tem identidade, não tem filiação, sabe? Não existe paternidade. Então, é na mesa que existe a cura e a gente consegue resolver isso, sabe? Então, eu não abro mão a família de uma se mesa. conecta, né? A família demonstra, assim, aquela atenção um para Sim. com o outro, E eu né? aprendi muito com meu pai, porque lá na minha casa, os meus pais, eles tinham comércio, mas a vida deles era bem corrida, só que o meu pai não abria mão de almoçar, todo mundo tinha que almoçar junto, na mesa, sentado. Sim, isso era muito bom. Tudo. E a gente não fazia lanche à noite, a gente jantava, comida, arroz, feijão, essas coisas à noite. E todo mundo sentado jantando. Então eu acho que eu aprendi muito isso com ele, sabe? E já o meu marido, não, à noite era pão. Pão. Então, um comia no sofá, o outro comia na mesa, o outro comia não sei aonde, sabe? E tu conseguiu resgatar isso pra ele também, né? Unir todo mundo na mesa, sabe? Não, isso é importante demais. É que hoje em dia, querendo ou não, a mulher, como ela também tá no mercado de trabalho, coisa que antigamente, na época dos nossos pais, não tinha tanto, as mães ficavam mais em casa, né? A mulher chega em casa do trabalho e ela tem mais um trabalho, né? Mais um trabalho. E isso desgastou muito a rotina da mulher, da mãe, né? De família. Mas é muito importante para todos, assim. Quanto mais a gente conseguir trazer à mesa a família, mais a gente vai ter momentos prazerosos, momentos de conexão. A gente vai conseguir falar sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos dias, sobre como foi, né, o nosso dia, ou começar um início do dia reunidos, E fazendo uma oração. Criança presta atenção em tudo. Assim, gente, olha só, o meu filho só tem 1 aninho, tá? Mas todo dia, desde que ele nasceu, até antes da introdução alimentar, ele sentava ali do ladinho, eu colocava o carrinho de bebê, ele ficava ali almoçando com a gente, né? E a gente sempre ora antes da refeição. E agora, ele não come, ele espera a gente orar e ele come. Pra ver Ele como não que é, sabe né? orar, mas, tipo, ele fica só olhando a gente falar assim, Sim. e depois ele come. Porque ele vê que a gente espera um pouco e só depois a gente come. Já virou rotina, né? Virou Já rotina dele, daí ele fica olhando, ele fica prestando atenção, Aham. sabe? Eu acho muito bonitinho. E até com comida, às vezes quando eu coloco comida no meu prato e no pratinho dele, eu sempre como a mesma coisa que ele, assim, normalmente. E ele fica olhando pra ver se tem a comida no meu prato também. Ele fica de olho e tal, engraçado, daí ele come, O que aconteceu esses dias comigo, pra ver, eu falo isso, mas esses dias eu falhei, né? Que eu peguei, o Arthur chegou da escola, brinquei com ele, daí ofereci uma comida pra ele e não peguei nada pra mim, né? Porque tava naquela correria, não tinha o dele pronto e esqueci de fazer algo pra mim. Aí ele sentou, mamãe, pega mamãe, ele falava, tipo, pra eu pegar a comida também. Aí, como eu não tinha nada, eu fui lá, peguei uma fruta, alguma coisa pra poder comer junto com ele, pra ver como pra ele também é importante isso. Ele já sabe que comer é sentados à mesa e juntos, né? Então, já fica o dia todo longe na escola, né? Pelo menos se tiver um momento, já é importante, sabe? algum momento, na verdade, né? É demais, assim. Queres tomar um chazinho? Eu quero. Aqui tem o chazinho da Deon, muito bom, tá? Tem de limão, morango e abacaxi. Meu Qual Deus, que eu tu sou prefere? Morango, limão, prefiro de morango. De morango? É. Deixa eu ver aqui, eu acho que de morango é esse aqui. Não, esse chazinho aqui é muito bom, me salva de vez em quando, tá? Ai, tem aqui de hibisco junto, né? Ele... Chá drenante sabor laranja. Ele é um pouquinho termogênico. Gente, hibisco, pra quem quer emagrecer, é muito bom, né? É ótimo. Eu tô apanhando aqui pra abrir. Ó, carqueja, cavalinha, chá drenante. O bom é que tem sabor esse aqui, né? Porque o Sim, hibisco eu não gosto É porque tem chá verde, coisa assim, o sabor dele é mais forte. Aí tem gente que não gosta muito. Aí como eles saborizam de forma natural, Fica bom. Aí fica bem tranquilo. Aqui? Isso. Viu que linda a minha xícara? Pois é. Toda a temática aí do podcast. Gente, você viu? Pode, Nutri. Muito legal, Pode, né? Nutri. Pode, aquelas... Eu tô apaixonada pela minha logo, gente. Ai, é assim? É pozinho, bem pozinho. E como é feito em farmácia de manipulação, os ingredientes são bem naturais, assim, não é aquela coisa que tu compra pronto que é carregado de açúcar, tá? Ele é ótimo. Eu faço a vitamina D do Tonadeon. Aham. E a minha e a dele. Inclusive, o próximo episódio vai ter muito sobre vitamina D. Porque muita gente tem dúvida e eu vou trazer Tem que bastante mexer? conteúdo sobre isso. Dá uma
uma mexidinha. Eu esqueci de pegar uma colher ali, mas dá uma mexidinha que ele já vai dissolvendo. Ele dissolve rápido. E então, enquanto a gente vai tomando esse chazinho, vou fazer um pra mim também, que eu fiquei com vontade. De morango? De morango também. Eita. Tchim-tchim. Vamos fazer Aquelas, tchim-tchim. né? Vamos fazer tchim-tchim. Tchim-tchim, agora que tá esfriando, eu vou voltar a fazer a rotina de chá à noite com o Arthur. Ah, isso é muito legal. Que é uma rotina muito gostosa também. Antes de dormir, tomar um chazinho Com um de ano já camomila. pode tomar chá? Tipo, toma ou não? Com 6 meses já pode tomar chá. Ah, é? De camomila, então eu erva posso dar doce. chazinho pra ele pra dormir? Pode. Junto assim? A gente toma junto? Tomar junto. Ai, que legal. Eu não sabia. Descobri agora. Sim, faz Que um chazinho, massa. faz um tintim, cria um momento Que prazeroso. chá? É camomila? Camomila, ou erva doce, ou melissa. Ô, Deon, faz uma caixinha. Chá do bebê. Isso aí, vamos Vários vamos chá falar pro com a Lu, bebê. Lu. Vamos providenciar. Vai lá. Tchim, tchim. Tchim. Gostoso. Eu amo chá de morango, tá? Muito bom. Bem bom mesmo. Adorei, tá aprovado, tá, Lu? Gostei também. É só morango ele ou tem outros ingredientes? Tem outros ingredientes, mas o sabor mesmo é morango. A sabor laranja. Aqui, ó. A produção já resolveu o nosso problema. É melhor. Mas tá gostoso. Pra dar uma mexidinha. Não, tá ótimo. Então, tem uma questão na introdução alimentar que quando o bebê completa 9 meses, a gente pode começar a oferecer os alimentos em formas de receitinhas. Isso, Né? eu comecei, tava ansiosa. E aí, todo mês, na verdade, do Tom, a cada mês, 6 meses, 7 meses, 8 meses, ele recebia um planejamento alimentar novo, né? Com todo um direcionamento do que oferecer, como oferecer, formas de preparo, né? E com 9 meses, aí, ele recebeu um planejamento carregado de receitinhas, né? Receitas que trazem muita praticidade no dia a dia. Por quê? Porque tu pode fazer e deixar congelado. Bolinho, por exemplo, uma receita rende lá 6, às vezes até 8 bolinhos. Ele vai comer 1, 2 Ele em um e lanche. a mãe. Ele Gente, é a mãe, eu né? comi todas as receitas que ele fez, tá? Que a gente fez junto. A Thay passava um cardápio e era receita tipo assim, bolo de caneca, brownie de nozes. Gente, o brownie de nozes Bom, né? é o meu preferido. Não, eu fiz Nossa! o de Mas coco claro também. que o meu eu coloco uma caldinha ali com um wheyzinho, né, pra mim. Porque como Sim. o Tom era pra ele ver, eu não podia pôr nada de leite. Então, pra mim, eu colocava uma caldinha de whey e daí ele comia. Gente, ai, top, é muito gostoso. Não, até o Danoninho, né? Tem tanta gente que com 6 meses oferece aqueles Danoninhos industrializados, sendo que a gente pode oferecer... Eu congelo o Danoninho. Isso, pode oferecer uma receita de um Danoninho natural e enriquecer a alimentação desse bebê com muitos nutrientes, né? Então, não tem por que a gente cair na tentação, né, do mercado, digamos assim, das coisas prontas, se a gente tem uma vasta oportunidade aí de fazer receitinhas que pode congelar, que pode esquentar, que pode levar para passeios, para cookies mesmo. Faz lá, eu faço uma receita de cookies, rende 10, 12 cookies, coloca em potinho, É muito bom deixa pra na levar bolsa. em viagem de carro, criança que não fica em cadeirinha. Exato. Ele é uma criança que não gosta de ficar em cadeirinha. Então eu sempre levo tudo, gente. Eu dou muita comida, assim, na viagem pra conseguir. A gente fez uma viagem de 8 horas de carro. E ele não fica em cadeirinha. Então eu consegui, assim, driblando. Bolachinha de arroz, que é aquelas bolachinhas que vem prontas no Sim, mercado. aham. E cookies. E essa é saudável, bem Os boa. cookies, as receitinhas, eu ficava dando, assim, pra ele, sabe? Dei maçã também desidratada pra ele, que ele adorou maçã desidratada. Eu pode, né? Dar, né? Pode. Enfim. E... Pode, Nutri. Pode, Nutri. Pode. Nutri. Não, gente, então. Aí, como a Morgana uma só vez... deixa eu falar um negócio. A gente viaja muito. E uma das maiores dificuldades que eu tenho é com comida, sabia? Eu falei pra Thay. Encontrar nos Nossa, lugares, aeroporto. né? Porque assim, ó, até um aninho não dava nada pra ele sem ser eu que fiz. Eu não dava, tipo, do buffet do restaurante e tal. Porque não é recomendado sal até um ano. E também por conta do APLV, porque eu não sei o que tem naquele alimento. E daí eu ficava levando marmita pra ele. Gente, mas para esquentar essas marmitas. Um aeroporto não tem micro-ondas pra esquentar uma marmita, por exemplo. Podia ter até um espaço, Não né, tem, família, não tem assim. espaço família, não tem. Todos que, pelo menos que eu fui,
não tinha micro-ondas, nada. E era bem difícil, assim, essa parte de alimentação pra viajar com um bebê. E graças a Deus, a Thay tem clientes nos Estados Unidos, né? E ela me indicou umas pessoas lá, de clientes, que indicaram pra ela, tipo, onde encontrar comida pra bebê lá. Alimentos enfim, prontos pro bebê, congelados, que daí tu só descongela. Inclusive, essa marca que tu encontrou no Whole Foods lá, né? Brócolis, outros legumes, tudo mais prontos. É uma marca de uma atriz de Hollywood. Aquela atriz que fez o filme De Repente 30, sabe? E que ela desenvolveu por causa dessa necessidade de não encontrar alimentos prontos para bebê. Alimentos orgânicos, assim, mais saudáveis, né? Porque o que a gente encontra pronto para bebê é papinhas processadas que a criança come, mas só se alimenta, mas não aprende a comer. Não tem, né, toda a experiência de contato com cada alimento e sabor do alimento individual, que é péssimo, né? Que isso, na verdade, não ensina a criança a comer de verdade, né? E agora com 1 ano ele já pode comer a comida do restaurante, por exemplo. Daí quando a gente vai viajar, eu peço um prato kids. Sabe o que tem no prato kids? Batata frita. 10 dias a gente tava num lugar lá no Maranhão. A gente tava em São Luís do Maranhão. E daí a gente tava num restaurante que é muito famoso. Não vou falar o nome, mas era um restaurante que era uma rede. E bem top, assim. Daí eu falei, eu queria um prato kids. Daí ele falou, é peixe, arroz e batata frita. Daí eu falei, você pode trocar batata frita por batata salsa? Ou legumes até, não Ou tem? legumes. Daí ele, não. Tá, mas eu queria, tipo, é só um arrozinho, um peixinho e uns legumezinhos ou batata salsa, né, ao invés de frita, né? Não tem. Então tá. Daí eu pedi a batata frita, daí eu tirei do pratinho dele e eu peguei uns legumes que tinha no meu prato e dei pra ele. Sim, por que não tem opção de legumes no prato kids? Prato kids, gente? Por que tem que ser só arroz, o peixe, o carne e a batata frita? Sim. Eu fiquei, tipo... Né? É complicado, né? Porque assim, a gente vive uma geração... que, por exemplo, nós estamos fazendo parte de uma geração que quer dar um alimento melhor pro filho. Que se preocupa com a alimentação do filho. Por quê? A gente, por exemplo, a nossa geração, por mais que os teus pais tiveram muita dificuldade na vida, mas você sempre teve alimentos industrializados fácil acesso. Sempre teve um danoninho, uma bolacha. Nossa, eu lembro, o armário de casa era recheado de coisas. É que a nossa geração, como os nossos pais nunca tiveram isso, os nossos pais, eles foram uma geração que enfrentaram muitas dificuldades. Os nossos pais. Então, o que eles tinham pra comer? Eles não tinham coisas industrializadas pra comer. Eles não tinham acesso à bolacha, porque era muito caro. Nossa. Eles não tinham acesso a danoninho, porque era muito caro. A suco pronto, que era muito caro. Então, ter algo industrializado é como se fosse algo legal. Poxa, eu posso dar uma bolacha pro meu filho, os nossos pais. Os nossos pais. Então, por exemplo, a minha mãe, não culpo ela, mas a minha mãe nunca teve nada. Minha mãe sempre foi muito pobre. Muito pobre. Então, ela só comia o que tinha da horta da casa dela. Entende? Ela só comeu alimentos da horta. Então, quando a minha mãe, ela me teve, ela conseguiu ter condições, ela me tacou bolacha, me tacou um monte de... Gente, o que eu comia de E não foi por mal, né? Só que não foi por mal. Foi porque ela não teve isso, ela queria dar o melhor pra mim. E, na verdade, a indústria, ela trouxe um marketing de que isso era bom. Né? Então, assim, eu lembro que a minha mãe mandava eu comprar pão no mercado e o trocadinho, eu comprava muita besteira. Todo dia eu comia besteira. E isso fez mal pra mim, porque hoje eu sou uma pessoa que eu sou meio compulsiva por doce. Por doce. Isso pra mim faz mal, porque existem tantos de adultos hoje que não bebem água. Não, tanto de adultos hoje que fazem dieta. E por dieta para emagrecimento, principalmente, né? Sim. Porque não tem um controle sobre o seu hábito alimentar, né? Que não tem, na verdade, a consciência da alimentação. Hoje em dia, as pessoas nem sentem o sabor do alimento, dão 2 mastigadas e engolem, sabe? Mas uma coisa que me chamou a geração ficou muito acelerada. Uma coisa que me chamou a atenção foi porque a gente vê muitos amigos que não gostam de tomar água. Eu não consigo tomar água, eu só tomo chá, café ou suco. Café mesmo? E por que a pessoa não consegue tomar água? Porque desde a introdução alimentar dela foi oferecido mais suco do que a própria água. Fruta. Ou do que a própria fruta. Sabe? Exato. Então, isso que me chamou a atenção, assim, sabe? Sim, tem uma das coisas que eu mais escuto mas não pode suco de laranja-lima. Que era o que mais ofereciam na época, né? Suquinho de laranja. Só que daí tu tá oferecendo não que seja suco. errado, né? Só que eu acho mas tá que... deixando da criança ter oportunidade de entender de onde vem aquele suco também. Eu nunca dei suco pro Tom. Eu dei, às vezes, umas bicadinhas assim, porque, a parente, posso dar uma bicada? Tá, pode, tudo bem. Mas, assim, quando eu tenho oportunidade, eu só dou fruta. Em casa, ele só come a fruta. Ele nunca tomou suco em casa. Porque eu prefiro que ele tome água. Que tome água. Exato. O Arthur também, só depois de 1 ano que ele teve contato com o suco, agora né? recente ele teve com suco, a gente saiu assim, daí, posso dar um golinho de suco e tal? Deu,
Pode, não tinha açúcar, né? Dá, pode. Só que daí, tipo, sabe? Mas eu prefiro a fruta. Sim. Eu não tomo suco. Eu sou uma pessoa que eu não tomo suco. Até porque, por exemplo, um copinho assim, ó. Vamos pensar aqui, um copo assim, de suco de laranja. Vão 7 laranjas espremidas. A caloria, né? Pra quem quer emagrecer. Pra dar um copo desse. Agora, imagina uma criança, né? Que tem uma necessidade de carboidrato não tão grande, né? Quanto nós adultos. Tomar um copo, que seja metade. Já é demais. E é só o carboidrato da fruta que está sendo oferecido, não tem a fibra, que é muito importante. Perde muito a vitamina C também, porque a vitamina C ela evapora, ela é oxidada com a luz. Então, a gente perde muito a experiência de contato também da criança visualizar aquele alimento, chupar a fruta, a laranja, por exemplo, e sentir o suco saindo dela, né? O Arthur ama laranja, né? Só que ele vai lá na casa do meu vô, do Bisa, e ele vê no pé, ele tira do pé e sabe que aquilo lá ele pode comer. E que é a laranja aquilo. Diferente do que ele pegar no mercado um negócio de suco de laranja, tá. Né? O que é isso, né? De onde isso veio, né? Eu até vi esses dias uma matéria, eu gosto muito dessa parte de alimentação. Eu sou muito dedicada à alimentação do Tom, gente, assim, muito, assim, porque eu sei o quanto me fez mal eu ter acesso a muita coisa de comer. Podia comer qualquer coisa, tipo, salgadinho, não tinha horário, tipo, podia comer uma quarta tarde um salgadinho, por exemplo. Levava só besteira pra escola, sabe? Então, na época, minha escola, ela tinha cantina, assim, hoje em dia as escolas já acho que não tem, né? Eu lembro que eu comprava pizza na escola, todo dia. Pizza. Olha só. Pensa. Mas é que a minha mãe fazia isso porque ela não tinha condição. Então, ela queria que eu tivesse condição de comer pizza na escola, sabe? Entende? Então, e a gente tá mudando a nossa geração. A gente tá numa geração que tá muito mais saudável, principalmente pós-pandemia. Exato, né? Porque muita gente começou a olhar pra saúde mais, Começou, né? E essa questão da escola, esses lanchinhos práticos que a gente tem aí, de saudáveis que a gente pode fazer, congelar e tudo mais, são ótimas opções pra mandar na lancheira dos filhos, né? Inclusive, eu e a Thay lançamos um e-book. Verdade. Um e-book. Custa quanto, Thay? R$49,90. R$49,90 vem 30 receitas, né? 30 receitas. Tem doce, salgada. Que são receitas que a Thay me passou. E todas as receitas são receitas que eu usei pro meu filho e pra mim. Porque adulto também consegue comer, tá? Sim, todas as receitas, elas são muito gostosas. É feito com banana. Sem queijo. Sem queijo, sem leite, nada assim. São receitas... Meu Deus. Eu agora fiquei com vontade de comer o meu brownie de nozes. Brownie de nozes. Vou chegar em casa, eu vou ter que fazer esse brownie. E assim, eu faço em várias forminhas de cupcake e eu congelo. Porque daí eu tô apurada, eu tô no final de semana apurada, eu coloco na air fryer e pronto, ele come. Entendeu? Bem tem uma tranquilo. opção legal pra comer e eu também como, sabe? Então é bem legal. Eu coloco embalagens de plástico mesmo, assim, no congelador e pronto. Não, e muito ficou prático. Lindo, né, o nosso e-book. Não, o e-book ficou lindo, tem todas as fotinhas lá. Demais, assim, ó. E vale muito a pena. E são receitas bem práticas, né, tá? Não tem aquela coisa assim, tipo, mirabolante, que tem que fazer 1 milhão de coisas, sujar 1 milhão de utensílios. Assim, ó, se eu conseguir fazer essa receita, qualquer um consegue. Porque eu queimo, gente, até arroz. Verdade. Eu sou uma pessoa que eu sou péssima na cozinha. Então, se eu conseguir fazer... Não, e é engraçado como a maternidade transforma. Eu era uma pessoa que eu não conseguia cozinhar nada. Eu fazia as minhas panquecas saudáveis, tipo panqueca de aveia, todas davam ruim, quebravam, estragavam, queimava. E nenhuma do Tom dá errado. Pra ver como que é, incrível, né? acho que é porque eu coloco tanto amor. Tanto amor. Que não dá errado. Eu não queimo uma panqueca dele, gente. Eu posso fazer a minha depois, a minha eu queimo. Mas a dele eu não queimo, a dele não quebra. A receita fica top, assim, sabe? E depois também a gente pode deixar o link embaixo do vídeo. Isso. Do e-book, caso alguém tenha interesse, né? Que é super legal, super prático. E vocês vão gostar. No dia a dia faz toda a diferença, tá? E eu quero só já entrar na parte da finalização aqui com a Morgana. E falar uma frase que ela me falou quando a gente se conheceu, logo depois, assim, como as coisas foram acontecendo e a gente foi criando essa amizade, essa aproximação, né? Que ela sempre me fala, e em tudo na minha vida eu lembro dessa frase quando acontece alguma coisa, assim, que é que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? E tantas coisas, tantos propósitos bons que a gente já alcançou juntas, assim, tanto com o Tom, tanto na nossa vida pessoal e no nosso grupo que a gente formou lá das Mulheres Virtuosas. Quanta coisa boa já aconteceu naquelas sextas-feiras, né?
Então, quero finalizar esse primeiro episódio, né, do Pod Nutri, agradecendo especialmente a Morgana por estar aqui hoje, sendo a primeira, né, pioneira junto comigo nesse sonho que demorou um tempo para sair do papel, mas que Deus colocou as mãos e com certeza saiu no tempo dele, né? E obrigada, amiga, por estar aqui hoje. Obrigada por me confiar, cuidar da saúde de vocês. Eu falei, meu Deus, vai ser pra sempre, assim. Quero ter uns 3 filhos, vai ser os 3 filhos. É isso aí. E vamos pro assim, próximo daqui a pouco. Pra quem não conhece o trabalho da Thay, só acompanha nas redes sociais, é muito importante ter uma nutricionista, principalmente na parte de introdução alimentar do seu filho. Porque as mães sofrem muito depois dos 4, 5 anos que a criança não come nada. E daí vão procurar uma nutricionista. E é importante já apresentar o alimento de forma correta na introdução alimentar. Não que vai ser tudo BLW. Tem mães que não se adaptam ao BLW. Não tem essa. O legal da Thay é que ela é muito adapta à tua rotina. Quando ela me falou sobre o cardápio do Tom, ela falou, Morgana, você vai tentar amassadinho, você vai tentar no método BLW, você vai tentar em pedaço. Ela deu várias formas pra eu tentar e é o que o Tom aceitava e não o que eu queria dar pra ele. O Tom, por exemplo, ele nunca gostou de alimento amassado. Entende? Então, eu fui mais no BLW, mas ele também come na colher um feijão, um arroz, um purê. E hoje ele na colher. lida super bem com os utensílios. E hoje ele come sozinho. Com 1 ano, ele já come sozinho de garfo e de colher. Exato. Ele usa garfo e colher com 1 aninho. E todo cheio de domínio, não, né? E se tu tenta tratar ele não deixa. Ele não deixa. Só que ele come sozinho, bonitinho. E pra mim isso é bom, porque eu consigo comer com calma. Eu não preciso ficar dando alimento pra ele. Ele come sozinho e eu como com calma com meu marido. A gente vai no restaurante, eu consigo comer com calma. Exato. Porque ele tá comendo o dele com calma também, sabe? Do que ficar tratando ali com 2, 3 anos, você dando ainda na boca da criança. Isso tudo faz parte de toda a condução ali da introdução alimentar. Gente, é imprescindível. O início da vida alimentar da criança reflete a vida para sempre, até na vida adulta, tá? Então, é muito importante. Os primeiros 1000 dias da criança, que começam no primeiro dia de fecundação até os 2 anos, são os mais importantes da vida da criança. Então, a gente tem que oferecer tudo de qualidade, tanto na gestação, quanto na amamentação, ou mesmo se usa fórmula. Começar a introdução alimentar, fazer tudo da melhor forma possível, porque lá na frente vocês vão ver e ficarem muito gratos por todo o esforço desenvolvido aí no começo. Verdade, a Thay é maravilhosa. E então, obrigada, amiga. Que isso, eu quero muito feliz com a tua participação. Vamos lá. E espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Deixa like aí. Isso aí, se inscreve no canal. E com certeza... Peraí, eu sou youtuber. Comenta aí, #podnutri. Isso aí. Vai lá, se você assistir até o final. Nada como começar como youtuber, né, gente? Ai, eu me segurando pra tudo.